Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos sobre o nosso junho de 2026. Sim, ó Deus, estamos aqui preparando o próximo ano, consagrando a Ti o ano que está por vir. E pedimos a bênção do Senhor sobre junho de 2026, para que do início ao fim deste mês nós tenhamos muitas alegrias, muitas conquistas, muitas vitórias. Estaremos já no meio do ano e estaremos já com grandes colheitas, com grandes avanços e sabemos que também estaremos com grandes vitórias. Guarda nós e guarda os nossos filhos, nos livra de todo o mal, traga sobre nós, Pai, em junho, proteção, livramento, prosperidade e também mudanças do Senhor na nossa vida. Traga crescimento espiritual, traga crescimento financeiro, traga crescimento na vida daqueles que têm empresas, que têm negócios, traga crescimento na vida, Senhor, dos nossos filhos, maturidade. Pedimos sabedoria sobre nós e sobre todos da nossa casa. Oramos também, Senhor, para um acréscimo. Oramos por novas fontes, oramos por novas conexões e te pedimos, prepara o nosso caminho. Também oramos, Pai, para que o mês de junho de 2026 possa ser um mês onde veremos a bondade do Senhor cercando a nossa vida. Que todas as bênçãos que estão descritas em Deuteronômio 28, que estão descritas nos Salmos 23, nos Salmos 91, nos Salmos 121, nos Salmos 40, estejam sobre nós e estejam sobre a nossa casa, no nome poderoso de Jesus Cristo. E eu também oro, Pai, consagrando a Ti o dia de hoje, para que seja um dia leve, para que seja um dia abençoado com a nossa família, para que seja um dia guiado pelo Espírito Santo de Deus. Oramos também no nome de Jesus Cristo, cancelando no mundo espiritual tudo aquilo, Senhor, que é contra nós, tudo aquilo, Senhor, que é contra a nossa casa. Repreendemos toda difamação, toda mentira, toda invenção, toda calúnia, toda inveja, tudo aquilo, Senhor, que se move contra nós, declaramos que não prosperará. Oramos também, Senhor, para andar na perfeita vontade de Deus. Não queremos nos desviar, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Queremos render nosso coração a Jesus. Queremos render a nossa vida em obediência a Deus. Por isso também, Senhor, te pedimos perdão. Por toda vez, Pai, que seguimos o nosso caminho e não o Teu caminho. Por toda vez, Pai, que deixamos o nosso ego, que deixamos a nossa soberba tomar conta de nós, Pai. E te pedimos, ó Deus, coloque em nós um coração humilde, como o coração de Jesus. Ele disse, eu sou manso e humilde de coração. Nos dá essa mansidão, Jesus. Nos dá essa mansidão. Senhor, certamente, assim, Senhor, todos nós temos áreas da nossa vida que precisam de transformação, que precisam de mais lapidação, que precisam de mais maturidade, que precisam, Senhor, de um trabalhar do Senhor. E te pedimos, Espírito Santo, trabalhe em nosso coração. Nos tira, Senhor, aquele impulso, nos tira, Senhor, aquela insensatez, nos tira, Senhor, muitas vezes aquela braveza e coloque em nós esse espírito manso e humilde que Jesus tinha. Perdoamos, Pai, aqueles que nos fazem o mal. Perdoamos aqueles, Pai, que se levantam contra nós. Estão perdoados. De todo o nosso coração perdoamos. E te pedimos, ó Deus, guia os nossos passos e guia os passos da nossa casa. Abra portas de favor, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Te agradecemos também pelos livramentos que o Senhor tem dado a nós e às pessoas próximas de nós. Somos gratos, Pai, e te pedimos, Pai, que de todo livramento nós possamos ter a instrução do Senhor,
do livramento do Senhor, o que o Senhor falou conosco através desse livramento. Guia, Senhor, a nossa vida e nos abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Começamos mais um dia de propósito. Hoje nós estamos consagrando o mês de junho de 2026. Estamos lançando orações para junho de 2026. Nós estamos consagrando o nosso ano. Essa é a primeira direção que o Senhor me deu para já começar a profetizar, a orar, a fazer declarações sobre o ano que está por vir. Eu creio que tudo na nossa vida tem que haver uma preparação através da oração. Não se encontre com uma pessoa sem antes se encontrar com Deus. Não vá numa reunião, numa audiência, sabe, em algo que você tem que resolver coisas grandes sem antes orar, sem antes falar com Deus, porque o Espírito de Deus, ele sempre nos direciona e muitas vezes alinha nossas palavras, alinha nosso caminho e nos prepara para aquele evento, nos prepara para aquilo que estaremos ali presentes. Eu quero começar hoje com um testemunho maravilhoso, um testemunho que nós recebemos da Lisiane, que acompanha nossas orações aqui, e ela escreveu assim: Paz do Senhor, eu estava há 3 anos e meio tentando engravidar. Um dia acordei muito desanimada e eu ouvi uma voz dizendo para eu colocar na sua live. Eu quase não acompanhava, tinha visto só uma vez, mas naquela manhã eu entrei na oração e o Senhor falou exatamente tudo o que eu estava vivendo, nos mínimos detalhes, inclusive coisas que eu tinha pedido resposta a Deus. Naquele dia o Senhor orou por mulheres que desejavam engravidar. Eu coloquei a mão na minha barriga, profetizei junto que eu iria gerar e que daria esse testemunho. Continuei assistindo diariamente às lives e poucos meses depois recebi o meu tão sonhado positivo. Louvo a Deus pela sua vida e pelos milagres e respostas que recebi através do Senhor. Oh, que coisa linda seu testemunho, Lisiane. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Jesus Cristo opera milagres. Amém? A nossa fé está em Jesus. Não coloque a fé em mim, coloque a fé em Jesus. Eu fico feliz, alegre por ter a oportunidade de testemunhar o operar, o trabalhar de Deus. Amém? Tem uma pessoa que está me ouvindo aí, está com uma dor no lado direito das costas, muito forte. Seja você quem for que entrou aqui nessa oração, que está com essa dor, seja livre agora. Seja livre, seja liberto em nome de Jesus. O Senhor também me mostrou uma pessoa que é de Portugal. Não sei se é brasileiro que está morando em Portugal, mas me falou que essa pessoa hoje está em Portugal. Está numa região que se produz azeite. E Deus está visitando você. Deus está visitando a sua casa. Há uma ação de Deus aí sobre você. Receba o toque do Altíssimo no nome de Jesus. Tem pessoas que estão aqui nessa oração com problemas seríssimos de má circulação. Deus está agindo agora. Deus está agindo, Deus está tocando no teu corpo físico, em o nome de Jesus Cristo. Deus está tocando aí no teu corpo físico, seja tocado pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, seja curado. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo dá saúde. A Ele a glória, a Ele o louvor. Amém? Glória a Deus. Eu também libero uma palavra para a Viviane. Viviane, Deus está confirmando algo para você que você pediu a Ele. Deus está confirmando em relação a uma oportunidade que chegou até você. No nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra no nome de Jesus Cristo. Também tem um casal que está aí me ouvindo. E esse casal tem pedido a Deus a respeito de um negócio que eles querem abrir. Eles estão estudando esse negócio já há muito tempo. E o Senhor me mostrou, relacionado à área fitness, o Senhor está confirmando, está entregando uma chave para você, seja você quem for, e o Senhor está falando nesse momento. Glória a Deus. Eu quero hoje
trazer uma palavra ao teu coração sobre sinais de que você realmente está crescendo em Deus. Porque há pessoas que estão buscando a Deus, mas não estão crescendo em Deus. Não estão crescendo em Deus, porque se estivessem crescendo, esses sinais que eu irei falar aqui estaria acontecendo com eles. A Bíblia diz em 2 Pedro 3,18: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória agora e para sempre. Você sabe por que a gente peca tanto? Não é só por causa da nossa impulsividade. Pecamos porque não conhecemos o amor de Deus. Não conhecemos o agir de Deus. Não conhecemos o que agrada a Deus. Não conhecemos o caminho da obediência. Há pessoas que pensam que a fé é só ter fé. Mas a Bíblia diz que Jesus crescia em graça e em estatura. Jesus crescia em graça e em estatura. À medida que ele foi amadurecendo fisicamente, ele também foi crescendo na graça. E nós queremos estar na fé, queremos fazer as orações, amamos a palavra de Deus, mas não estamos crescendo espiritualmente. Porque está faltando para nós um pouco mais de dedicação, um pouco mais de entrega. É a nossa vida corrida, é os nossos muitos afazeres, é a nossa agenda hiperlotada, e temos tempo para o inglês, e temos tempo para a academia, para a caminhada, e alguns têm o tempo aí do crochê, e tudo certo com tudo isso. Mas você deveria reservar um tempo para buscar o conhecimento e para crescer espiritualmente. Você deveria estar em lugares buscando também a presença de Deus. Lugares específicos aonde se busca Deus, não só o culto da igreja, mas sabe, lugares aonde as pessoas estão falando sobre coisas maiores, eventos proféticos, eventos que vão trazer um crescimento para a sua vida. Andar com certas pessoas, andar mais perto de algumas pessoas, isso também vai trazer um crescimento para você. Uma vida de oração, uma vida de entrega, também vai trazer o crescimento para você. Ter bons livros, estudar a palavra de Deus, enfim, tem muitos caminhos. Mas vamos lá. 7 sinais de que você está crescendo espiritualmente. Não sei se eu vou conseguir dar os 7 hoje aqui, mas vamos lá para o primeiro. O desejo de servir. Pessoas que estão servindo, estão crescendo espiritualmente. O que é servir? O servir é você deixar de fazer algo para você fazer pelo outro. Você sabe que eu e a minha esposa somos voluntários numa igreja aqui no Sul. Eu tenho falado isso constantemente aqui. Porque as pessoas sempre pensam assim que todo pastor, tem um interesse financeiro em ser pastor. Não, tem muitos pastores que não recebem absolutamente nada da igreja e todo o serviço deles é voluntário. E ontem foi um dia assim super corrido para mim e para minha esposa. Eu primeiro fiz o meu trabalho, acordei 5 da manhã, fiz as minhas gravações, resolvi os meus negócios. Quando foi 9h45, eu fui para a igreja e ali eu fiquei das 10 da manhã até as 3 da tarde, 5 horas sem parar, aconselhando as pessoas da igreja. Saía um, entrava outro, saía um, entrava outro, dando direcionamento, fazendo orações pelas pessoas. Daí cheguei em casa de volta, aí tomamos um banho e de noite eu fui no jantar dos voluntários dentro da igreja. Sabe, eu poderia estar com a minha família, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós estávamos lá na janta dos voluntários, servindo a Deus também. Amanhã pela manhã, sabe, é super corrido para mim, porque além das minhas gravações, eu tenho que ministrar no culto da manhã, é uma palavra mais preparada, e ali a gente se entrega no altar, e assim tem sido por muitos anos, e nem sempre é fácil, às vezes é muito corrido. Quantas vezes eu
ministrei, depois viajei, e ainda ministrei num outro lugar e assim por diante. Mas sabe algo que me dá prazer é servir? É servir porque eu sei que Deus me recompensa. Sabe, ontem eu realmente estava cansado, eu deitei na cama e apaguei. Eu deitei e apaguei, porque, sabe, esse servir a Deus é tão gratificante, ver vidas transformadas, ver pessoas abençoadas. E tem gente que, sabe, ela não quer se envolver com nada. Quando se trata de servir o próximo, ela se nega, ela diz, não, eu já tenho meus problemas, eu não tenho tempo para isso. Comece a fazer pelos outros e Deus fará por você. Eu aprendi, esse é um segredo na vida da gente. Faça pelos outros e Deus faz por você. Isso é servir. Isso é servir. É que a gente quer sempre ser servido. Nós não queremos servir. E servir faz parte da nossa vida. Se você está crescendo espiritualmente, você também é rápido em perdoar. Porque a pessoa que está crescendo espiritualmente, por mais que os outros aprontem para ela não mantém mais aquela mágoa no coração. Olha, tem gente que aprontou para mim feio, mas eu não consigo pegar ódio nem raiva dessas pessoas. Ao contrário, sabe, Deus tem colocado um sentimento de amor no meu coração. O cristão que está crescendo espiritualmente, ele é rápido em perdoar. Fizeram algo para ele, alguém xingou ele lá no trabalho. Está perdoado, que siga seu caminho. No meu coração não tem espaço para ressentimento, não tem espaço para mágoa, não tem espaço para nada do que é ruim. Você tem que exercer o perdão. Tem gente que, sabe, mantém uma mágoa ainda do que fizeram lá no passado. Não, porque ficou me devendo. Não, porque me roubou. Não, porque isso, porque aquilo. Ei, perdoe. Não se prive da graça de Deus. Perdoe, tira do teu coração isso. Coloca nas mãos de Jesus. Aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. Aprenda a tirar esse sentimento de ódio que você tem dentro do coração. O terceiro sinal de uma pessoa que está crescendo espiritualmente é a alegria nas provações. Ela encontra paz em meio aos desafios da vida. Alegria nas provações. Está debaixo do mau tempo. Está sendo invejado, está sendo criticado, está sendo injustiçado, está enfrentando problema com esse, com aquele, está com problema com os filhos, está com problema no trabalho, mas está feliz, está alegre. Eu nunca esqueço daquela moça que trabalhava na nossa casa antes da gente se converter e da alegria dela lavando os pratos. Vivia uma vida terrível, com muito desafio, com muita injustiça, muita maldade que acontecia contra ela, mas ela sempre cantava hino na beira da pia. Alegria nas provações. A pessoa que está crescendo espiritualmente, ela tem alegria nas provações. Aí você diz, mas isso é um negócio muito louco, como que alguém vai ter alegria no meio da prova? Quem serve a Deus tem. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, estava preso. E várias vezes ele disse, alegrai-vos o Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Aí você diz, por que alguém vai se alegrar passando por uma luta? Por dois motivos. O primeiro, porque toda luta tem um fim. E o segundo motivo, porque a presença de Deus está com ele, está com ela. Independente do que estiver enfrentando, Deus está ali. Gente, pode estar, sabe, como diz aqui no sul, chovendo canivete na sua cabeça. Você pode estar sendo atacado de todos os lados. As coisas podem estar dando errado. Mas você sabe, Deus está com você. Deus está com você e esse mal vai passar, essa luta não vai prevalecer. Maior é Deus. Aleluia. A quarta coisa, maior compaixão. Toda pessoa que está crescendo espiritualmente, ela olha para as pessoas e ela tem compaixão. Então, sabe, ela deveria ter uma outra postura, mas ela tem uma única,
que é a compaixão. Ela exercita o amor, a compaixão, porque ela vê que, sabe, Cristo está na vida dela, que ela também foi muito perdoada e que ela precisa ter paciência com as pessoas. Isso é ter compaixão, é ter empatia e amor pelos outros, é sinal de que você está crescendo espiritualmente. O quinto sinal de uma pessoa que está crescendo espiritualmente, ela não consegue mais parar de orar. É uma vida de oração constante. Não tem mais quem tire ela da oração, não tem mais quem tire ela da fé, porque aquilo está tão enraizado dentro dela, sabe? Está tão enraizado dentro dela que ela não consegue, ela não precisa estar sendo arrastada, sabe, para a fé ou para a igreja. Não, ela vai por conta própria, porque ela sabe que ela necessita. Ela sabe que ela depende desse amor de Deus. E também, sexta coisa, paciência aumentada. Toda pessoa que está crescendo espiritualmente, ela está aprendendo a esperar em Deus. E esperar em Deus não é cruzar os braços. Esperar em Deus é ter uma atitude de confiança diante da espera. Enquanto você não vence, você está tranquilo. Você sabe que Deus está lutando por você, você está fazendo o seu melhor, certo? Porque paciência aumentada é um dos sinais de uma pessoa que está crescendo espiritualmente. Deus está trabalhando, Deus está agindo. Você pode ver as pessoas que têm um pouco mais de idade e que já têm uma experiência na fé e que muitas vezes você chega lá, sabe, preocupado, dizendo, eu não sei o que eu vou fazer, e às vezes, calma, vamos orar, porque Deus vai agir. Eu tinha na verdade tenho ainda, né, uma intercessora que é bem de idade, e muitas vezes eu chegava para ela e dizia, olha, eu preciso que a senhora ore por mim, né, estou com esse desafio, estou com aquele outro desafio, não sei o que eu vou fazer, e sabe, nervoso assim, e ela dizia, vamos orar, Deus vai prover, né? Eu pensava assim, claro que Deus vai prover, não é com a senhora, é comigo, né? É o meu nome, então... E ela dizia, Deus vai prover, confia, vai dar tudo certo. E não é que dava tudo certo mesmo? Por quê? Porque a pessoa que está amadurecendo espiritualmente é uma pessoa, sabe, que ela sabe que Deus trabalha, ela sabe que Deus está agindo. E para encerrar, o último sinal de uma pessoa que está crescendo espiritualmente é fome da palavra de Deus. Essa fome de conhecer mais a palavra, essa fome de aprender mais da palavra do Senhor. Isso é um sinal que a pessoa está crescendo espiritualmente. Ela não consegue mais ficar longe das Escrituras. A palavra de Deus tem que encher ela. E você que tem tido fome pela palavra de Deus, você está crescendo espiritualmente. Amém? Eu deixo essa instrução para você, deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar. Amanhã nós vamos começar 3 domingos profetizando o novo de Deus. Eu convido você para estar ao vivo junto comigo no online, mas se você quiser estar no presencial e nos visitar aqui, amanhã teremos culto às 9h30 da manhã, na rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado. Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul. Certo? Então, nesse domingo, eu estarei ministrando às 9h30 da manhã, na rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado, vem estar com a gente, você vai ver que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Também quero falar rapidamente dos nossos livros. Esse aqui é o meu livro Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos, é o que eu acredito. E esse aqui são os meus devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Olha só que tremendo. 2, 3 minutinhos para você ler um devocional. É por isso que tem gente que pega e lê 4, 5 de uma pegada só, porque é muito rápido de ler. Você vai receber muita direção, muita coisa boa. Às vezes a palavra ela vai falar com você aqui, certo? Você pode adquirir no nosso site www.vinicius7.com.br. E se você não é aluno da Academia Kindle, por que não é?
Vem crescer espiritualmente junto com a gente. Você vai ver que vai valer a pena. Você vai ver que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Compartilhe agora. Me ajude a compartilhar essa oração. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em nome de Jesus. E não quebre a oração. Não quebre o propósito. Não deixa... Você está no meio de um propósito. Não quebra ele, amém? Então manda aí para o máximo de pessoas essa oração, me ajuda a compartilhar. Isso é servir também. Compartilhando você vai estar servindo. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu apresento diante de Ti o programa de televisão que nós temos hoje na Rede TV, às 10 da manhã. Que esse programa possa ser uma bênção na vida de milhares e milhares de pessoas. Oramos, Pai, para que o Senhor abençoe esse programa de televisão, que tem sido, Senhor, uma ferramenta de Deus para muitas pessoas se entregarem a Cristo, serem alimentadas, receberem a palavra profética. Obrigado, Pai. E no nome de Jesus, Pai, eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está orando comigo agora neste momento. Que haja uma intervenção na vida dessa pessoa, Pai. Eu oro em nome de Jesus Cristo, eu apresento cada pedido de oração que está aqui nos comentários, cada pai que está orando, cada mãe que está orando, cada esposa que está orando. Eu apresento diante de Ti, Pai, todos os pedidos de oração aqui, o clamor de cada um dos Teus filhos, o clamor de cada um dos Teus filhos. E hoje, Pai, nessa oração, eu quebro a obra maligna, a invocação contra a vida dele, contra a vida dela, a ceguez, o encantamento, a amarra espiritual. Eu oro agora para que todo o mal seja desfeito no nome de Jesus. Meu Pai, leva embora a ansiedade de pessoas, leva embora a angústia, leva embora a tristeza, leva embora, Senhor, aquilo que está abatendo a alma. E nós consagramos, Pai, o dia de hoje a Ti e pedimos a bênção e a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Também oro, Pai, apresentando a Ti junho de 2026, para que junho de 2026 esteja totalmente consagrado e abençoado ao Senhor. Nós consagramos junho de 2026 para que nós possamos viver o extraordinário, as grandes coisas, as grandes promessas do Senhor na nossa vida. Meu Pai, visita agora. Visita, tu tens todo o poder de eternidade a eternidade, Pai. Por isso, Pai, nós profetizamos que junho de 2026 será uma bênção, será sobrenatural, será um mês de grandes provisões, será um mês de grandes respostas, será um mês de oração respondida, será um mês de felicidade, será um mês de alegria, será um mês de vida abundante e farta do Senhor em nossa vida e em nossa casa. No nome de Jesus, Pai, que todo atrapalho saia do caminho, que todo espírito de confusão saia do caminho e que venha tempos de paz e de tranquilidade. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Até mais tarde, se Deus quiser. Compartilhe essa oração. Paz.